Aleluia. Cumprimenta o irmão ungido que está perto de você, o que está à tua retaguarda, à tua frente, principalmente aqueles que você não conhece. Cumprimente-os e pode se assentar. Obrigado, grupo de música. Vocês podem sentar também. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Olha aí, rostos aí, amigos nos visitando. Eu não vou falar, Vinícius está visitando não, viu, Vinícius? Estou ligado em você. Mas alguns irmãos aí nos visitando, pastor André, também Ricardo e Ângelos, é isso, acertei, de Casa Caiada nos visitando também. Também tem gente de Zona Norte, de Zona Oeste. Cadê Zona Oeste? Sumiu. Aí, sim, estou vendo, Zona Oeste. E quem mais nos visita, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra ter vocês conosco nessa noite, nesse culto de homens. E se você já veio para algum culto de homens, né, você já sabe. Se você não veio, eu te alerto, esse culto não é para gente molinho, não é para pai de pet, nem para pai de planta. Né? Então, pai de pet ou pai de planta costuma ficar com raiva das coisas que a gente fala. Então, o cara quando fica com raiva, o cara fecha a cara. Né? Então, assim, tu faz uma cara de paisagem, finge que não é contigo e depois não vem mais. Não, esse pastor é muito... Mas, como você é cabra macho, você não fica com raiva de acucho, você aguenta acucho, porque o homem aguenta, né? Tem gente que a gente chama atenção, aí fica dolorido, aí não quer mais servir. Não, vou tirar um mês de férias do departamento. Aí o pastor dá uma chamada e tira um mês de férias do departamento. Não, eu vou visitar outra igreja. Meu irmão, deixe de ser molinho. E aqui, culto de homens é acucho, mas acucho de leve. Né? A palavra que Deus me deu hoje é a mais branda até agora dos cultos de homens, mas eu não sei, depois que a gente começa, parece que uma chave vira e o negócio fica mais... Mas vamos fluir. Eu te convido a abrir tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 12. 2 Reis 20, a partir do versículo 12. A gente vai ler do 12 ao 19. Depois eu vou trazer um contexto histórico, uma explicação para você, e a gente vai tirar algumas lições nessa noite. Você sabe que nós vamos falar sobre um chamado à liderança. Nós que somos homens, fomos chamados a sermos líderes, chefes da nossa casa, exercermos governo na nossa casa, exercermos governo na sociedade. Isso tem se perdido, mas nós entendemos que como homens de Deus, precisamos resgatar isso. Temos visto também nos últimos anos um resgate disso, acontecendo de uma forma muito natural, sendo puxada pela igreja. Nós vemos homens de Deus se levantando para pregar essa palavra, para confrontar o mundo, para confrontar a moleza que está lá fora, para confrontar o mimimi que está lá fora nos homens e trazendo os homens de volta à responsabilidade e à masculinidade. E nós, como igreja, vamos nos posicionar também nisso. Também o culto não está sendo transmitido não, né? Me ajude que eu não quero a Polícia Federal na minha casa batendo na porta de manhã. Aleluia. 2 Reis 20, 12. Vai dizer assim. Eita, o layout é diferente do versículo. O culto de homens. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias era rei de Judá. E Ezequias se agradou deles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo precioso, a casa das suas armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram de uma terra remota, da Babilônia. Disse ele: que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste.
pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vamos parar por aqui, vamos analisar um pouco esse texto, voltar para o contexto histórico e depois voltar para o texto novamente. A gente vê aqui que o rei Ezequias, ele era rei de Judá. Chegaram os homens da Babilônia e trouxeram uma carta. Ezequias, no mesmo capítulo, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Ezequias ficou doente. O profeta chegou nele e disse, olha, assim diz o Senhor, organiza a tua casa porque tu vai morrer. Bota a tua casa em ordem porque tu vai morrer. E aí Ezequias virou-se para a parede, começou a chorar e clamar ao Senhor, Senhor, eu sou um homem fiel, eu sou temente a ti, eu guardo os teus mandamentos, por favor, não faça isso, me dê mais tempo de vida. E aí o Senhor fala com o profeta e diz, volta lá e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos a ele. O profeta volta, dá mais 15 anos a ele. Aí o rei da Babilônia fica sabendo que Ezequias tinha ficado doente e mandou mensageiros com carta. E Ezequias pegou esse povo da Babilônia, que era um povo inimigo, que era um povo de um império que estava dominando, conquistando cada vez mais territórios. Inclusive, depois de um tempo, se tornou o maior império do mundo, porque tinha o Império Babilônico, tinha o Império Assírio e tinha o Império do Egito. Então, a Babilônia dominou o Egito, dominou o Império Assírio e se tornou o maior império, reinando sozinho. Chegou um tempo que ele dominou Judá, e levou o cativo, aí você vai ver Daniel sendo levado cativo para a Babilônia, lá em Daniel vai contar essa história. Mas tudo isso aconteceu porque antes eles enviaram mensageiros e o rei os recebeu e levou e mostrou todas as suas riquezas. Mostrou tudo, mostrou as armas, mostrou toda a sua fortaleza, toda a sua capacidade de proteção, sua capacidade de combate. Então quando ele mostra a sua capacidade de proteção, ele se torna vulnerável. Por quê? Uma coisa que traz proteção é a surpresa. Então a pessoa chega para entrar num território e ele não sabe onde tem soldados, onde tem valentes, onde tem fortalezas. Mas nesse caso, ele mostrou tudo. Quando aqueles homens saíram, o profeta chega de novo e diz, ei, eles vieram de onde? Vieram fazer o quê? Diz, não, eles vieram da Babilônia. Terra boa, o profeta já conhecia, da Babilônia foi. E tu mostrou o que a eles? Mostrei tudo. Eu não escondi nada. Aí ele disse, assim diz o Senhor, tudo que você mostrou, tudo que tem aqui, vai chegar um tempo que eles vão levar. E os teus filhos vão ser levados como eunucos. Você sabe que o eunuco, tem seu órgão cortado. Vai servir muitas vezes cuidando das mulheres, Então, para não ter risco, eles cortam o eunuco ali. Então, os filhos deles perderiam a sua capacidade reprodutiva, ou seja, a sua geração, ela ia acabar. Ele não teria mais posteridade. As riquezas que foram construídas durante tanto tempo se perderiam, porque ele mostrou mais do que ele deveria mostrar. Porque ele não foi o líder que ele deveria ser e trazer proteção para as suas riquezas, para as riquezas que foram construídas através de gerações. Ele não cuidou e o profeta disse, olha, vai chegar o tempo em que tudo isso vai se perder. Não vai ser no teu tempo, mas vai acontecer. Aí o que é que um homem de Deus deveria fazer diante disso? Ele recebeu uma palavra da parte de Deus antes, que ele ia morrer. O que é que ele fez? Ele virou-se para a parede, chorou, clamou, e o Senhor disse, olha, eu vou ter misericórdia de você, vou te dar mais 15 anos. Depois ele recebe outra palavra, mas que não vai se cumprir nos dias dele, mas que é uma palavra terrível, muito pior do que morrer. Porque para mim, dizer, vão entrar na tua casa, vão levar teus filhos, vão levar tuas riquezas, vão levar tudo que foi construído. Para mim isso é muito pior do que morrer. Aí ele recebe essa palavra e diz, boa é esta palavra, porque isso não vai acontecer nos meus dias. Vê a qualidade de homem que Ezequias se mostrou nesse momento. Na hora de proteger a sua posteridade, ele não clamou ao Senhor. Na hora de proteger aquilo que foi construído por gerações, ele não se posicionou. Ele só se posicionou na hora de se proteger. Então eu quero trazer algumas lições de liderança masculina nessa noite. E o Senhor colocou no meu coração esse texto para a gente trabalhar. E o homem de Deus, ele se coloca na brecha, principalmente pela sua casa. O homem de Deus, ele tem que se posicionar, principalmente pela sua família. Porque quando você não faz isso, coisas que foram construídas há gerações, vai se perder se nós não nos posicionarmos nesta geração. Está havendo um ataque à masculinidade como nunca houve na história. Você vê cada vez mais qualquer dito, qualquer fala que seja mais tipicamente masculina é levada como masculinidade tóxica.
Ah, machismo, macho tóxico. Qualquer coisa que você fale hoje é machismo. Qualquer coisa que você fale é macho tóxico. Enquanto o feminismo cresce cada vez mais e as mulheres dominam cada vez mais a sociedade, cada vez mais os homens perdem a sua liderança, cada vez mais os homens perdem a sua posição. E uma sociedade onde os homens não ocupam a sua posição de liderança é uma sociedade que está fadada ao fracasso. Porque as mulheres não foram criadas por Deus para liderar. Entende por que não está sendo transmitido? As mulheres não foram criadas por Deus para isso. Aí o feminismo diz, lugar de mulher onde ela quiser. Mulher pode ocupar qualquer lugar da sociedade, mas não vai ser saudável para elas. Saiu um estudo que mostra que mulheres médicas vivem em média 20 anos a menos do que mulheres que não são médicas. Aí diz, é porque a profissão é muito estressante, dorme pouco e tudo, isso deve se refletir também nos homens. Aí quando foram olhar os homens médicos vivem em média 3 anos a mais do que homens não médicos. Então não é por causa da profissão apenas, é por causa da biologia da mulher. A mulher não lida tão bem com o estresse como nós lidamos. A mulher não lida tão bem com a pressão como nós lidamos. Nós sabemos administrar a pressão lá na rua, lá no mercado de trabalho, e chegar em casa e conseguir abstrair, passar por cima e continuar liderando a família. Mas a mulher, quando ela ocupa esse papel lá fora, ela se masculiniza, ela fica muito forte. Porque ela precisa disso. Ela precisa ficar forte, porque uma mulher numa função de chefia, se ela não for forte, a turma vai passar por cima. Então ela se cobre de uma capa de força, só que ela chega em casa, ela não consegue tirar essa capa. Então ela acaba dominando dentro do lar. E aí o marido muitas vezes fica um banana em casa, que não manda em nada, a mulher dominando tudo em casa, cuidando dos filhos, mostrando quem manda. Aí o filho cresce entendendo que a autoridade não é do marido, não é do pai, é da mãe. Então ele tem uma tendência a replicar isso no seu casamento. Procurar uma mulher mais forte do que ele, que mande mais que ele. E muitas vezes essa mulher que está trabalhando muito, ela não quer ter filhos, porque vai atrapalhar na profissão dela. E o homem já entende, se ela precisar ter filho, vai diminuir a renda dentro de casa. Então o cara não ocupa a sua função de liderança, a sua função de provisão, e ele vai abrindo mão da sua posteridade, que é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que se possa ganhar. Eu tive um amigo, um liderado, antes de ser pastor, eu liderava um departamento na Igreja Verbo da Vida Zona Norte, e ele me chamou para conversar. Ele estava tendo muita dificuldade financeira, não estava conseguindo prosperar e não estava sendo feliz por isso. E a gente foi conversar, e ele tem um casal de filhos lindos. E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Tu tem 2 filhos. Eu só quero um deles. Eu compro por 1 milhão teu filho. Resolve o teu problema financeiro. E aí? Ele disse, não. Eu disse, 10 milhões pelo teu filho. Não, de jeito nenhum. Eu disse, qual o dinheiro? Nenhum. Não vendo meu filho por dinheiro nenhum. Então tu tem algo que dinheiro nenhum compra. E tu está triste porque tu não tem dinheiro. Tu percebeu que tu não está entendendo o valor do que tu tem? Aí ele disse, é mesmo, né? Eu disse, é. Vamos conversar depois disso. A gente conversou sobre formas dele crescer profissionalmente, dele conquistar. Eu não estou falando que a gente não deve almejar isso. Mas entenda a riqueza que é a família que você está construindo. E esse homem aqui, esse rei, ele abriu mão da sua posteridade. Ele não se colocou na brecha diante do Senhor por causa da sua posteridade. Ei, deixa eu dizer para você, se você não se posiciona como homem, se você não se posiciona como sacerdote do seu lar, como sacerdote da sua família, como governo dentro da tua casa, principalmente espiritualmente, a tua posteridade será perdida e a responsabilidade é minha e sua. Quem deve ser a pessoa de mais oração dentro de casa somos nós. Quem deve ser a pessoa com maior busca e intensidade na palavra, no Senhor, deve ser nós. Mas o que a gente vê hoje é muito mais mulheres envolvidas dentro da igreja do que homens. Veja uma reunião de obreiros, quantas mulheres tem, quantos homens tem. Veja nos departamentos quantas mulheres tem servindo e quantos homens tem.
Então por que a gente não está ocupando o nosso lugar de sacerdote, o nosso lugar de líder? A gente até entende, a maioria, mesmo sem um ensinamento cristão, a gente entende. Não, o dinheiro em casa quem tem que colocar sou eu. Pelo menos uma boa parte entende isso. Ei, mas a oração em casa, quem tem que colocar é você. Ei, Deus em casa, o governo de Deus na tua casa, quem tem que colocar é você. O dizer em casa, olha, vamos para a igreja, quem tem que fazer é você, não é a sua mulher. Eu vejo homens que até da igreja reclamam porque a mulher está servindo muito. Que qualidade de homem é esse? Ei, realmente tem alguma coisa errada se ela está servindo muito. Porque se você está achando que ela está servindo muito, é porque você está servindo pouco. Então tem de fato alguma coisa errada. Você precisa servir mais. Você precisa se dedicar mais. Eu disse que era pau, veio porque quis. Aí vamos olhar a história, até chegar aqui em Ezequias. Israel foi governada por... Israel não tinha um rei, o rei era Deus. Israel tinha profetas que traziam a palavra de Deus para o povo. Quando o povo começava a se desviar das coisas do Senhor, o Senhor levantava um juiz, um líder. E esse líder trazia de novo o povo à responsabilidade, trazia juízo da parte de Deus, trazia uma palavra dura, o povo se consertava. Quando você vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver quantas e quantas vezes isso aconteceu. E o povo se esqueceu do que Deus havia feito e começou a adorar outros deuses. Meu amigo, quando eu vou lendo, cada vez que eu leio, eu fico com raiva do povo. Eu digo, rapaz, se eu fosse Deus, eu tinha matado todo mundo. Porque muitas e muitas vezes Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta, aí o povo vai e cai nas mesmas coisas. Só que aí eu olho para a gente e eu vejo que a gente não é tão diferente disso, não. Aí chega um tempo, tem o profeta Samuel. E o profeta Samuel, homem de Deus, você pode ver em 1 Samuel no capítulo 12, que ele diz, ei, perto de terminar a sua liderança, ele diz, ei, eu conclamo a todo mundo, se eu fiz alguma coisa errada, se eu enganei vocês, se eu roubei vocês, se eu fui injusto com vocês, pode falar agora. E todo mundo diz, de jeito nenhum, o Senhor não nos defraudou em nada. Um homem que tinha uma conduta ilibada, um homem que conclama a todo mundo e diz, ei, se alguém tiver alguma coisa contra mim, que eu fiz alguma coisa errada, pode dizer. Você entende que o cara tem que ter moral para dizer isso? Tem que ter uma conduta reta para dizer isso. Mas quando você vai ler 1 Samuel no capítulo 8, você vai ver que por melhor que Samuel fosse, os seus filhos, eles não seguiram os seus passos. Os seus filhos se relacionavam com mulheres. Os seus filhos roubavam o que era depositado no templo. Os seus filhos não tinham uma conduta certa e por causa disso, o povo disse, ei, se os seus filhos vão ser o seu sucessor na liderança, a gente não quer não, a gente quer um rei, como as outras nações têm. E aí Samuel não gosta daquilo, vai falar com Deus e Deus disse, ei, não foi a você que eles rejeitaram não, foi a mim. Dê um rei a eles, levanta Saul. Saul fez o que não era correto diante de Deus e Deus o excluiu. Deus o rejeitou. Levanta-se Davi. Davi fez o que era reto diante do Senhor, com um bocado de erro também, mas tinha um coração alinhado. Cometeu seus erros, pagou as consequências desses erros. Depois de Davi, Salomão. Salomão constrói o templo para o Senhor. Traz uma adoração maior. Salomão tinha uma sabedoria que nenhuma outra pessoa teve. Salomão governava com sabedoria, mas com o tempo se misturou demais, teve mulheres demais e começou a adorar os deuses dessas mulheres. Começou a pesar a mão nos impostos sobre o povo. E quando Salomão morre, vem o seu filho Roboão. Roboão assume o governo e ele vai pedir conselhos aos conselheiros do pai, aqueles antigos, e diz, ei, o que é que eu faço? E os conselheiros, olha, o teu pai pesou muito a mão nos impostos. Faz o seguinte, alivia. Ele diz, pronto, eu vou fazer muito mais, vai ser muito mais pesado comigo do que era com meu pai. O povo se revolta, as tribos se dividem, eram 12 tribos, ficam 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Essas 2 tribos ao sul eram Judá e Benjamim. Então, nesse lugar foi onde Ezequias estava governando. Mas o pai de Ezequias foi um rei muito mau. Levantou
ídolos, levantou altares pagãos, fez tudo que não prestava. Quando Ezequias assumiu, Ezequias trouxe de volta a adoração. Limpou os templos, derrubou os altares. Ele começou a reconstrução de Judá pela parte espiritual. Depois veio a parte financeira, a parte da segurança, a parte da infraestrutura, mas ele começou com a parte espiritual. Ei, tem homens aqui que não estão satisfeitos com o seu casamento, com a sua casa, com a sua família, e pensam que a organização financeira vai melhorar a situação na tua casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não existe organização financeira que seja mais importante do que a organização espiritual. Toda a reconstrução de uma sociedade passa por uma reconstrução espiritual. Passa por nós focarmos no espiritual. F.F. Bosworth, que ele tem um livro sobre cura também muito forte, ele operou muitos milagres, prodígios, maravilhas, Deus fez através dele. E certa vez perguntaram a ele, ei, tantos milagres acontecem através de suas mãos, e por que tanta gente ainda não acredita? Está lá congregando com você e não acredita. Não vive esses milagres. Ele diz porque as pessoas comem 3 refeições todos os dias para o seu corpo, mas para o seu espírito dão uma refeição fria por semana. Como vão viver milagres? Ei, deixa eu perguntar para você, principalmente você que está acima do peso. Eita, culto de homens não alivio para nada não. Quanto você tem dedicado de tempo e de recurso para comer? E quanto você tem dedicado de tempo e de recurso para se alimentar espiritualmente? Para trazer Deus para o centro da tua casa. Para trazer Deus para o centro da tua família. Para criar os teus filhos de acordo com os parâmetros da palavra. Saiu um estudo onde as pessoas pegaram grupos e essas pessoas liam a palavra em frequências diferentes. Quem lia a palavra 1 ou 2 vezes por semana não teve diferença nenhuma na vida. 3 vezes por semana teve uma leve melhora. Mas quem lia a palavra a partir de 4 vezes por semana teve uma mudança extraordinária nas suas vidas. Venceram vícios, venceram pornografia, alcoolismo, um maior senso de alegria, de felicidade nas suas vidas, melhoraram seus casamentos, suas famílias, porque dedicaram 4 vezes na semana tempo em meditação nas Escrituras. Não, mas eu quero corrigir minha família, eu quero melhorar, eu quero vencer o vício, mas eu não estou conseguindo. Ei, quanto tempo tu tem dedicado à leitura da palavra por semana? Quantas vezes você tem feito isso? Não, porque a pornografia para mim é um desafio. Quantas vezes por semana você tem lido a palavra? Quantas vezes você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado a isso? Se isso é a coisa mais importante da nossa vida, como isso pode ser o mais importante? E eu venho para a igreja 1 ou 2 vezes por semana, para passar 2 horas de culto. E quando o pastor se estende um pouquinho, já começa a achar ruim. Como pode, meu irmão? É a mesma coisa que eu estou dizendo. Ei, diabo, para mim o que interessa é a minha profissão. A minha posteridade pode ficar com ela. Porque eu não estou colocando proteção espiritual na minha posteridade. Eu estou abrindo as portas da minha casa para o diabo, quando eu não cuido da minha vida espiritual, quando eu não sou sacerdote na minha casa, quando eu não sou líder espiritual na minha casa. Não, deixa que a mulher ora, deixa que a mulher faz. Quem tem que fazer somos nós, quem tem que se posicionar somos nós. Deus, ele é um ser assexuado, mas quando ele se apresenta para nós, ele apresenta como pai. Ou seja, ele está ligado à figura masculina. Quando ele encarnou como homem. Ele é reconhecido como Senhor, não é como Senhora. É como Deus, não é como deusa. Então, ele entende o papel da masculinidade para gerar a salvação no mundo. Ele enviou o seu filho, homem, para cumprir esse papel. Quando Jesus veio, ele chamou 12 homens como apóstolos. Quando um dos apóstolos morreu, Judas, os apóstolos se reuniram e chamaram outro homem para ocupar aquele lugar.
Todo o papel de liderança na Bíblia, nós vemos homens se levantando. Salvo raras exceções, uma juíza, Débora. Mas a gente vai ver toda a história do povo de Deus, sempre homens como protagonistas. Aí hoje a gente tem aberto mão desse papel, de sermos os líderes espirituais. E por falta de disciplina, por falta de liderança, liderança não é mandar nos outros não, é primeiramente eu entender o que eu tenho que fazer e eu fazer. A liderança começa pela autoliderança. Ah, mas eu não estou com vontade de orar, tu tem vontade de ir para o trabalho todo dia. Mas tu não vai? Eu mesmo, a maioria das vezes, eu não tenho vontade de ir, não. E olha que eu até gosto do que eu faço. Mas eu queria acordar mais tarde. Eu queria fazer um aconselhamento. Eu queria participar de um evento. Às vezes eu perco o evento da igreja por causa do trabalho. Porque eu não consigo trocar, porque é isso. Mas é responsabilidade. E a tua vida espiritual, vaso? E o teu tempo de oração, de leitura da palavra? Basta ver alguém que está andando em carnalidade. Esses dias eu precisei chamar a atenção de algumas pessoas, por causa de um problema que aconteceu. E eu disse, é muito claro para mim o que está acontecendo. Vocês não estão lendo a Bíblia e vocês não estão orando. Porque se tivessem, não iam ter tempo para estar em carnalidade. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo fala, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Porque sendo vós carnais, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Ei, ciúme e contenda, carnalidade. Falta de espiritualidade, inclusive dentro de casa. Casal que vive brigando demais. Falta de paz no lar. Ei, meu filho, ore mais. Medite mais nas escrituras. Ah, pastor, eu não sou casado. Já aprende agora, meu filho. Já toma a vacina agora. Porque mulher é um ser muito complexo. Se tivesse um livro para explicar o homem, ia ser um livreto assim, de 10 páginas, no máximo. A mulher ia ser a enciclopédia completa. 10 mil livros, e você não ia conseguir ler e entender a mulher. Ei, é só na oração. Entende mais uma vez, o Instituto Feminista do Brasil ia me denunciar. Sabe, meu irmão? Teve um tempo que a Adriana, não sei que TPM dos infernos foi essa que ela teve, que ela estava... Meu amigo, eu digo, eu não aguento isso não. Ela foi dormir, eu fui orar. Aqui na varanda, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Senhor, dê paz à minha esposa. Senhor, em nome de Jesus, age na mente e no coração dela. Senhor, e orei, fui dormir. Cheguei, ela estava dormindo, eu botei a mão na cabeça dela, que ela não acorde. Paz, em nome de Jesus. Meu amigo, de manhã, ela estava uma seda. Eu disse, meu amor, o que foi que aconteceu com você? Você teve um sonho, Deus se revelou para você. O que foi que aconteceu? Eu disse, nada, meu amor. Digo, meu Deus, a oração funciona mesmo. Meu irmão, ore mais. Se coloque nessa função. Não, é porque a mulher que eu tenho. Meu irmão, ore. Ore. Aí sabe por que eu falo mais? A gente, a partir do próximo domingo, vai começar os domingos da família de manhã. A gente vai estar focado em família, casamento. E aí é aberto para todo mundo. Alguns vão ser transmitidos, alguns talvez eu não transmita, que eu vou entrar em áreas que eu nunca entrei na igreja e talvez eu não transmita alguns cultos. Mas eu sei que tem coisas que eu falo aqui, que se tua mulher tivesse, ela vai fazer quando está em casa. Está vendo aquilo que o pastor falou? Lembra aquilo que o pastor falou? Não é o que acontece? É, eu sei como é. Eu tenho uma também em casa. E é tudo da mesma espécie. É porque às vezes a pessoa fala, não, porque o senhor não conhece a minha mulher. Nem você conhece a minha em casa. Por que eu estou dizendo a minha em casa? Porque toda mulher tem TPM. Toda mulher tem oscilação hormonal. Que a gente não tem, não. Imagina se a gente tivesse. Cada macho chato do caramba. Imagina se a gente passasse pelas oscilações hormonais que as mulheres da gente passam. Tem dia que elas não aguentam elas mesmas.
Mas sabe por que muitas vezes elas colocam o pastor? Eu faço questão de dizer, eu conversei com as irmãs esses dias, a gente saiu em alguns casais, e teve um momento que eu entrei, estava junto com a Adriana, e conversei algumas coisas com elas sobre casamento. E todas elas disseram, eu digo em casa, o pastor, imagina o pastor, será que o pastor faz isso? Eu digo, eu sei que eu estou na casa de vocês tudinho, né? Nas palavras. Mas sabe por que muitas fazem isso? É porque muitas vezes vem o pastor como alguém espiritual e vem você como alguém carnal. A Adriana conhece o meu lado carnal também, porque eu também tenho mau humor, eu também chego em casa invocado às vezes, eu também tenho problema no trabalho e chego em casa estressado. Só que a tua mulher não conhece esse meu lado, só quem conhece é a Adriana. Só que a Adriana também conhece o lado espiritual em casa. De quem busca ao Senhor também em casa. De quem medita nas Escrituras também em casa. Ei, deixa eu te dar uma chave. Deixa a tua mulher te ver orando. Deixa a tua mulher te ver buscando ao Senhor. O respeito dela por você vai aumentar. A admiração dela por você vai aumentar. Ei, deixa os teus filhos te verem lendo a palavra. Deixa os teus filhos te verem buscando ao Senhor. Ei, e lendo a palavra, se possível, na Bíblia física. Porque se tu está lendo a palavra em casa, por que eu estou dizendo isso? Não é religiosidade não, entenda. Se eu estou lendo a Bíblia em casa no celular, para o meu filho eu posso estar no Instagram, eu posso estar em qualquer coisa, posso estar no YouTube. Ele não está me vendo lendo a Bíblia, ele está me vendo no celular. Mas se ele me vê com a Bíblia física, ele sabe que eu estou lendo a Bíblia. E eu preciso construir essas memórias nele. Eu preciso que ele veja isso. Eu preciso que ele veja que eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu preciso que ele veja que eu amo ao Senhor. Eu preciso que ele veja que eu amo a mãe dele. Ei, ama a tua mulher de forma intencional. Porque quebra o pau com a mulher. Aí depois resolve no quarto, na cama, no apagar das luzes. E é para resolver mesmo. Mas ei, o filho viu o quebra-pau. Mas não viu a outra parte, ainda bem, né? Mas não viu se corrigindo. E ele tem que ver você pedindo desculpa à mãe dele. Meu pai não era crente não, hoje é, graças a Deus, formado no Rema, na escola de ministro, homem de Deus. Mas não era não. Mas quando ele falava alto com a minha mãe, depois ele chegava na minha frente do meu irmão e pedia desculpa. E meu pai é brabo, viu? Mas ele pedia desculpa, porque ele queria que eu visse que ele respeitava a minha mãe. Ei, deixa os teus filhos verem isso. Deixa os teus filhos verem que você respeita, que você ama a mãe deles. E deixa a tua mulher ver que você ama ao Senhor. Isso vai fazer o respeito e a admiração dela por você aumentar. Aleluia. Deixa eu beber água que eu estou direto aqui. Aí tu vai administrando, engolindo o que eu estou falando. Teve um livro chamado Homens no Espelho. Esse livro eu acho que não tem em português. E fizeram um estudo e colocaram alguns dados nesse livro. A cada 10 homens na igreja, não são 10 homens no mundo, 10 homens na igreja, 9 terão filhos que em algum momento abandonarão a igreja. Isso é uma estatística nos Estados Unidos, mas no Brasil não está muito diferente isso aqui não. 8 não encontrarão satisfação profissional. 6 homens vão pagar o mínimo do cartão de crédito. Sabe, o pagamento do cartão de crédito vem R$ 1.800, paga o mínimo, R$ 400. Ou seja, desordem e desorganização financeira. 6 vão pagar o mínimo. De 10, em algum momento, 6 vão pagar o mínimo do cartão de crédito. 5 terão sérios problemas com pornografia. 4 vão se divorciar. Todos terão dificuldade de equilibrar trabalho e família. A maioria não tem uma vida devocional consistente. Você vai ver a maioria tendo algum problema, vai ver essa maioria não tem uma vida devocional consistente. O que é uma vida devocional? Leitura e meditação nas Escrituras, oração. Sabe o básico? Não, o cara quer o segredo. Ei, culto de homens é muito bom.
venha mesmo. Mas o culto de homens não vai resolver a tua vida, não. O culto de homens a gente vai tratar, vai bater, porque é rápido, eu tenho que bater forte, para você sair daqui e dizer, eu preciso mudar alguma coisa. E você aplicar mudanças na tua vida. Não é um culto, um fim de semana, alguma coisa, uma conferência que vai mudar a tua vida, não. É o dia a dia, o passo a passo, que vai fazer a tua vida mudar, a tua vida espiritual, que vai se refletir na vida financeira, na vida familiar, no casamento, na criação dos filhos. Primeiro, a base é a vida espiritual. Não adianta eu cuidar. Eu estou sem tempo. Todo mundo que eu pergunto. Tem muita gente, e a igreja vai crescendo, isso vai ficando mais difícil. Mas tem muita gente que a gente percebe a ausência. E aí eu falo, e aí irmão, cadê tu? Não estou te vendo, estou sentindo tua falta nos cultos. A resposta é unânime. É a correria, pastor. Eu já sei a resposta. Eu encontro a pessoa, cadê, cara? Nunca mais te vi. É a correria, pastor. Ei, correria para onde? Se eu estou correndo para um lugar que vai levar à destruição da minha casa, da minha família, do meu casamento, da minha posteridade. Correria para onde? Eu tenho que entender o que é prioridade na minha vida, meu irmão. Basta ver, a Bíblia diz que mulheres financiavam, sustentavam o ministério de Jesus. Sabia que hoje 70% do dinheiro que circula dentro da igreja vem das mulheres? Tem um estudo também que revela isso. Só que 80% dos lares são sustentados por homens. 70% do dinheiro que circula na igreja vem das mulheres. Por quê? Porque a gente não tem o comprometimento que elas têm. Então elas estão liderando nessa parte. Quer ver a igreja cair se as mulheres deixarem de vir? Por quê? Porque os homens não têm o mesmo compromisso. Ei, meu irmão, Deus conta comigo, Deus conta com você. Sermos financiadores da obra. Quem mais reclama e questiona de dinheiro na igreja são os homens. Eu vou estar dando dízimo para Henrique, pastor. Eu vou estar não sei o quê. Eu vou estar... Meu irmão, se tu não confia na liderança daquela igreja, nem vai para aquela igreja. Não, eu vou confiar a parte espiritual, a parte dos conselhos práticos, a parte da administração das escrituras, a parte da administração, a minha família, eu vou confiar a ele, mas o dinheiro não. Oxê, o que é o mais importante? Não é todo esse resto? Se eu estou confiando todo esse resto, porque eu não confio no dinheiro. Então, se eu não confio no dinheiro, não confio em nada. E tem pastor charlatão aí? Tem. Tem pai abusador de filho? Tem. Todo pai é abusador por causa disso? Todo pastor é charlatão, então? Então, meu irmão, se posiciona espiritualmente para que a tua posteridade possa ser protegida. Aí, Ezequias orou ao Senhor. Senhor, me dê mais tempo. Me deixa morrer não, profeta, se tu vai viver mais 15 anos. Ezequias teve um filho chamado Manassés. 15 anos, Manassés morreu. Ezequias morreu. 15 anos depois daquela palavra. Manassés trouxe todas as práticas que o avô fazia. Levantou de novo os templos pagãos. Levantou de novo altares. Destruiu a adoração. Ele disse, ei, o profeta disse, coloca a tua casa em ordem. Deus teve misericórdia dele, deu mais 15 anos, e ele não colocou a casa em ordem. Aí veio o tempo depois, Manassés levanta tudo que está de errado. Ei, eu acredito, da mesma forma que Deus disse, ei, tu vai morrer. E Deus voltou atrás por causa do arrependimento dele. Se naquele momento ele tivesse clamado, Senhor, por favor, minha posteridade não. Me leve, me mate agora, mas não deixe a minha posteridade sofrer não. Me perdoe. O Senhor é misericordioso. O Senhor ia se levantar e dizer, ei, por causa da misericórdia a você, por causa do amor, eu vou fazer, eu vou proteger. Mas o cara não se colocou. E passa um tempo, os filhos dele, filhos que eu digo a posteridade, foi levado eunuco. Perdeu a sua capacidade de ser homem, porque o pai não foi homem suficiente. Ei, quer ver um filho que não é homem, quer ver um homem que não é homem, geralmente, olhe para o pai dele. Não é desculpa.
Ah, eu faço errado porque o meu pai, você está sendo ensinado. Mas vai num presídio, vai conversar com os presidiários, para você ver. 95% deles, ou o pai era ausente, ou o pai era alcoólatra, o pai era drogado, o pai abandonou. Ei, a ausência da paternidade, a ausência da masculinidade é a maior geradora de delinquentes no mundo. Ou seja, vamos para o outro lado agora. A presença da masculinidade, a presença da hombridade, a presença da paternidade é a maior geradora de uma sociedade segura, de uma sociedade ordeira, de uma sociedade, de uma posteridade boa. É uma paternidade consciente. Homens que se posicionam como homens. Pat Mully disse, você pode imaginar de alguma maneira, o mundo estando correto, a não ser que a igreja esteja correta? Você pode imaginar a igreja estando correta, a não ser que as famílias estejam corretas? Você pode imaginar as famílias estando corretas, a não ser que os casamentos estejam corretos? Você pode imaginar os casamentos estando corretos, a não ser que os homens estejam corretos? E ele vai dizer, você pode imaginar alguma coisa com maior potencial de mudar o mundo do que homens estarem corretos? Ei, esse grupo que está aqui tem potencial de mudar o Janga, de mudar a Paulista, de mudar a Olinda, de mudar o Recife. Meu irmão, se a gente se posicionar, a coisa muda. Porque o mundo está bagunçado. Porque não tem ordem, porque não tem governo, porque não tem autoridade. Então eu preciso entender o meu papel e me posicionar nesse papel de líder. Ei, mas todo líder, ele está submisso a alguém. A Bíblia diz que nós, maridos, devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. E as mulheres se submeter aos maridos. Aí a gente fica com essa parte. Ei, a Bíblia diz que tem que se submeter ao marido. Ei, mas a Bíblia diz que a gente deve amar como Cristo amou a igreja. E como ele amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Como ele amou a igreja? Abrindo mão do que era importante para ele e pensando no que era importante para ela. Cristo não precisava morrer pela igreja, mas ele disse, por amor eu vou morrer. Por amor eu vou abrir mão da minha posição, da minha glória, da minha majestade, e eu vou como homem. Foi reconhecido em figura humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Por amor. Ei, o papel que Cristo deu para a gente não foi fácil não, foi muito mais fácil da mulher, viu? Apoiar, sustentar, submissão, estar debaixo da missão, apoiando a missão do homem. Mas a mulher não vai estar debaixo da missão se nós não tivermos missão. Qual é a tua missão? Tu já pensou qual é a tua missão? Tu já pensou qual é o teu chamado de ser líder, de ser homem de Deus? Estou dizendo líder, não é estar à frente de um departamento e receber o nome líder e estar no grupo de líder, não. Todo homem foi chamado para ser líder. Se você não for líder em casa, a tua mulher vai ser. Não existe vácuo na liderança. Sempre que alguém não assume o papel de líder, outra pessoa assume. Tem casa sendo liderada por mulher, porque o homem não assumiu a sua liderança. Se a tua mulher vem para a igreja mais do que você, tem alguma coisa errada. Se a tua mulher serve mais do que você, tem alguma coisa errada. Aí Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. É dessa forma que nós devemos amar. Liderar não é impor. Liderar é conquistar o respeito. O líder, ele assume a responsabilidade, ele assume o seu papel. Ele entende a sua função. Estava conversando com um casal ontem, uma família ontem. Estava dizendo, eu entendo que a responsabilidade de tudo que acontece dentro de uma organização é do líder. Ele estava falando de atendimento, de restaurante, essas coisas. É do líder, é o chefe. Não, atendimento é ruim, é o chefe. Não, mas é a equipe. Quem escolhe a equipe? Quem treina a equipe? Quem prepara a equipe? Quem contrata a equipe? É o chefe. Aí eu entendo que dentro da igreja, o que está dando errado, a responsabilidade é minha. Não, mas foi o irmão. A responsabilidade é minha, porque eu sou o pastor. O que está dando certo é Deus, o que está dando errado sou eu. Porque é muito fácil a gente querer um mérito e a culpa a gente jogar para os outros.
Ei, o mérito é dele. Mas o que está dando errado é porque eu não estou deixando ele controlar. É porque eu não estou orando o suficiente, é porque eu não estou cuidando o suficiente. E eu vejo onde eu preciso melhorar. E eu busco avanço para isso. Para melhorar, entendendo a responsabilidade é minha. Ei, homem, não terceiriza a responsabilidade. Sabe por quê? Projetos comunistas estão crescendo em vários lugares. Porque o comunismo vem e diz, ei, não é culpa sua não, é o Estado, é o capitalismo. São os capitalistas. É a luta de classes. Você veio em um contexto, em uma situação que você não pode prosperar por causa do rico. Ei, vem aqui que eu, pai, Estado, vou cuidar de você. Você não é responsável pelos seus resultados. É o capitalista malvado. Não é você. Aí o homem frouxo, ele olha e diz, é isso mesmo. Quase que eu fazia um gesto aqui com a mão. É isso mesmo. Aí implantam a ideia. Ei, o mundo está muito perverso, não tenha filhos. Ei, sabe o que é que desenvolve demais a masculinidade de um homem? Ter filhos. Ei, eu não estou dizendo de quem teve dificuldade, de quem não pôde ter, não estou falando disso. Estou falando do cara que decide não ter filho. Porque quando eu tenho filho, eu entendo, ei, esse ser depende de mim. Eu preciso produzir para sustentar esse ser. E aí eu vou produzir. Eu vou me desenvolver como homem. Tem um estudo que mostra que homens, de acordo com o nível de testosterona, eles escolhem a sua posição política. E que homens de testosterona alta dificilmente votam na esquerda. Fique com raiva de mim não, meu amigo. Isso é estudo e eu posso lhe mostrar. No final você venha me perguntar que eu lhe mostro o estudo. E não pense que você é maior, você vai dar em mim não, que eu estou armado e sei atirar. Testosterona alta, o cara diz, ei, o comando é meu. Mas o que é que a esquerda vai dizer? Ei, venha cá, filhinho. Eu cuido de você. Todos os grupos abortistas estão na esquerda. Todos os grupos feministas estão na esquerda. Eu não estou falando de partido, eu estou falando de visão política. A esquerda é mais Estado, direita menos Estado. Ou seja, a esquerda mais impostos e mais controle do Estado sobre você. Direita menos impostos e menos controle do Estado. Vai ter partido que se diz de direita e na prática é mais de esquerda do que de direita. Então eu estou falando de visão política, direita e esquerda. Aí, teve um certo presidente da República, em algum tempo, que ele disse, quem ganha mais de 5 mil, dificilmente vai votar na gente. Aí ele colocou isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Por quê? Por que será? Porque eu mantenho você dependendo de mim. Então eu mantenho você no meu controle. Eu não quero que você prospere, eu quero que você continue pobre. Porque aí você depende de mim. E você não vai se posicionar contra quem você depende. Mas quando eu entendo o meu papel de homem, eu entendo, ei, não é o Estado que vai cuidar da minha casa não, sou eu. Aí você vê, eu sou contra a violência, eu sou contra o porte de arma. Homem, ei, uma coisa é você dizer, não, eu não quero ter arma, tudo bem. Tudo bem, é uma escolha sua. Ei, mas eu sou contra a violência. Ei, eu também sou contra a violência, mas eu quero saber ser violento. Porque no dia que alguém vier contra a minha família, eu sei ser violento mais do que ele. E o que vence uma violência é uma violência maior ainda. O que vence uma força é uma força maior ainda. E se eu sou fraco, eu digo, Estado, polícia, cuide de mim. 190, vem aqui na minha casa. Estão tentando forçar a minha porta. Ei, eu moro aqui, no prédio aqui. No 23º andar. Aí chega alguém tentando invadir
o meu apartamento. Meu irmão, tu acha que dá tempo de eu ligar para o 190? O 190 ir para a central, ir para a série de ocorrências que tem lá, para chegar na minha vez, para eles mandarem a ocorrência para a viatura chegar. Eu já cheguei em ocorrência, que a ocorrência chegou para mim, em menos de 5 minutos eu estava na ocorrência. A pessoa disse, faz mais de 1 hora que eu liguei. Em menos de 5 minutos, quando acionou a minha viatura, eu estava no lugar. Mas a pessoa disse, faz mais de 1 hora que eu liguei. Por quê? Porque o sistema, ele não é eficiente. Aí se você terceiriza a proteção da tua casa para a polícia não está pronta para proteger a tua casa. Quem tem que proteger a tua casa é tu. Aí se tu não cuida do teu corpo, se tu não se prepara para ter força física, tu não tem como combater. Se o cara tenta entrar lá em casa, a Adriana sabe atirar também. E se ele tentar entrar na minha presença, primeiro a proteção divina. Ei, mas a proteção divina não tira a tua necessidade de se proteger. Se o Senhor não vigiar, em vão trabalha a sentinela. E sei, se o Senhor não vigiar, em vão trabalha a sentinela. Mas ele não diz, ei, o Senhor está vigiando, tira a sentinela. Já percebeu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas ele não disse, ei, o Senhor está edificando, não precisa trabalhar não. Ele disse, ei, o Senhor edifica, mas trabalhe. Eu pensei que ia ser mais tranquilo hoje. Eu disse ali, eu pensei que ia ser leve, então, ia ser leve. Igor falando comigo, pastor, eu tenho isso para resolver, eu só lapada. Eu disse, meu irmão, eu estou no modo culto de homens. Essa semana não tem. Depois do culto de homens, aí eu volto ao amor. Não, isso aqui é amor também, mas é um amor mais severo, né? A Bíblia diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu estou no lado da severidade. Culto de homens é sempre o lado da severidade. Mas você vem no culto de domingo, você vai ver que eu sou muito mais amoroso do que isso, sabe? Mas por quê? Porque a gente tem que entender. Eu estou terminando já, grupo de música pode vir. Aleluia. Mas eu não tenho como liderar pela inspiração. Como eu estou dizendo, gerar admiração para que eu possa liderar minha casa. Se eu não estiver submisso. Aí tem cara também que diz, eu não me submeto a ninguém. Só a Deus. Só que é engraçado que a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama a seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus a quem não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Eu posso trazer isso para a submissão. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Como eu posso dizer que eu me sujeito a Deus a quem não vejo, se eu não me sujeito ao meu irmão a quem eu vejo? Eu posso dizer da mesma forma. Quem faz isso é mentiroso. Porque como pode se sujeitar a Deus a quem não vê, se não se sujeita a uma autoridade humana levantada por ele? A uma instituição humana na sua organização, mas celestial em sua essência, que é a igreja, por exemplo. Aqui a gente aprende a trabalhar essas coisas. Aqui a gente aprende a ser corrigido. Aqui a gente aprende a ser instruído. A Bíblia diz, como o ferro afia o ferro, assim é o amigo ao outro amigo. E aqui tal, um ao outro. Ei, meu irmão, por que tu faltou o culto? Ei, por que tu está fazendo isso? Ei, por que tu foi para tal lugar? Ei, por que tu fez tal coisa? Mas como eu vou fazer isso se eu não estou submetido a ninguém também? Como eu quero que alguém se submeta a mim se eu não sou submisso a ninguém? Aqui a gente trabalha o ego. Tu já pensou, tu sair de casa para vir para um lugar, sentar e ouvir um bocado de grito, reclamação? E aí tu está ouvindo aqui? Por quê? Porque tu sabe que isso te ajuda a crescer, meu irmão. Por quê? Porque tu sabe que eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para cuidar do teu crescimento espiritual. Te ajudar, te inspirar. Para que tu faça a tua vida espiritual crescer. Não sou eu que faço, não. É você. Eu não posso fazer ninguém crescer espiritualmente, não. Só a mim. E inspirar minha esposa. Eu não posso nem fazer ela crescer. Eu posso inspirá-la através do meu procedimento. Eu posso fazer com o meu filho enquanto ele se submete a mim. Mas chega um momento também que ele bate asas e voa. E ele escolhe o caminho dele.
Mas se eu criei da forma certa, eu coloquei marcas no espírito dele, na alma dele, que vão para a vida. E ele vai lembrar dos ensinos que ele teve do pai. Então seja um pai que ensina o teu filho no caminho que deve andar. Seja um marido que inspira a tua esposa a amar o Senhor. Eu não posso levar alguém para um lugar que eu ainda não fui. Como eu posso querer que a minha esposa seja espiritual se eu ainda não fui para lá? Para esse lugar de espiritualidade, para esse lugar de compromisso. Sujeitando-se a uma instituição espiritual que é a igreja. Esse é o melhor lugar para você ser cuidado. Não é em bar com amigo, não. É nesse lugar. Aí tu vem a mim para dizer um erro que tu cometeu, eu dou um cascudo em tu, aí oro por tu e te ajudo na palavra. Eu não vou dizer, ei, tá certo, é isso mesmo. É isso que a gente ouve no bar. Meu irmão, a mulher tá retando demais. Deixa ela, pô, deixa de ser besta. Olha, fulana, tá pintando pra tu aí no trabalho. E aí? Vai fazer nada não, é? Tu otário, é? É esse tipo de conselho que a gente recebe lá fora. Mas aqui não. Ei, cuide do seu casamento. Ei, cuide da sua família. Ei, cuide da sua vida espiritual. O centurião romano, que foi a única pessoa na Bíblia que disse que Jesus se surpreendeu com a fé, foi um centurião romano, foi alguém que entendia de autoridade. A única pessoa, não era alguém cristão, não era um judeu, não era alguém que foi ensinado na palavra, que cresceu na palavra, mas era alguém que entendia de autoridade. Ele disse, Senhor, manda com uma palavra, e o meu servo que está em casa doente vai ficar curado. Preciso o Senhor ir lá não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa não, mas se o Senhor mandar, vai acontecer. Porque eu também sou homem sujeito a autoridades, eu estou debaixo de autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. Então primeiro, antes de dizer que ele tem soldado às ordens, ele diz, eu estou debaixo de autoridade. E eu digo a este, vai e ele vai. Eu digo a outro, vem e ele vem. Digo a este, faz isto e ele o faz. Ei, quer ter fé que agrada ao Senhor? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ter fé para agradar ao Senhor? Quer manter o teu lar debaixo da proteção de Deus? Entenda sobre a autoridade que você deve exercer espiritualmente dentro da tua casa. E que você deve se submeter também a autoridades espirituais sobre a tua vida. Lugar de conselho, lugar de correção. Eu já recebi conselhos espirituais, conselhos de liderança espiritual, que eu disse, é só isso. Eu pensei que ele ia me dizer algo, é só isso. Aí eu fiz só isso que o pastor disse. E resolveu a situação. Por quê? Porque o pastor é sábio demais? Não, porque Deus honra o meu coração disposto a me submeter. Talvez tivesse até algum conselho mais sábio. Mas Deus olha o meu coração e diz, ele está disposto a se submeter. Ele está disposto a honrar essa voz. Então eu vou honrar a ele. Ei, meu irmão, seja macho o suficiente para aprender a se submeter ao Senhor. Seja macho o suficiente para aprender a se submeter a uma liderança espiritual. Não existe autoridade exercida sem autoridade submetida. Primeiro eu me submeto, depois eu exerço. Primeiro eu recebo cobertura, depois eu cubro. Eu tenho uma trajetória no Ministério Verbo da Vida, tem muita gente muito mais antiga que eu. Converso com o pastor Gessé, pastor Eric. Recebemos essa semana o pastor Leto. O pastor Leto fez o rema em 97, 98. Não sei qual foi o ano que o senhor fez, pastor. Qual foi o ano que o senhor fez o rema? 2016. Tá mais que nem eu também. Eu fiz 15, 16 e 17. Que 16 eu fui trabalhar nas Olimpíadas, voltei, 17 concluí. Aí 97, 98 terminou o rema. Pastor Gessé terminou em que ano? 97. Pastor Eric? 2009. Aí eu terminei em 2017.
A gente conversando e olhando esses homens de Deus, a história que eles têm em Deus, a experiência que eles têm, a vivência que eles têm. Tem conversa que eu chego e eu quero só ficar calado. Quando eu abro a boca para fazer uma pergunta. Aí tal coisa, pastor, como foi? E isso aqui, como foi? Porque eu quero ver homens de Deus, saber das suas histórias, de coisas que eles viveram, valorizar isso. Estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu tenho o pastor Humberto, meu supervisor, pastor Júnior, meu supervisor também. Só que eu já vi nessa caminhada homens de Deus com muito mais talento do que eu, muito mais unção, habilidade. Já vi gente que tocava todos os instrumentos, cantava, pregava e dava aula. É o bichão mesmo, né? Rapaz, não toco nada, canto nada. Estou começando, estou pregando e dando aula. O cara fazia tudo. E ainda pregava e dava aula melhor do que eu. Só que, coração, por que me submeter a um ministério? Por que me submeter ao Ministério Verbo da Vida? Eu sou maior do que o Ministério Verbo da Vida. Sai, fundar meu próprio ministério, porque aqui eu sou rei. Aqui eu sou o líder. Aqui eu não me submeto a ninguém. Deus me livre. Aí eu conversando com o pastor Leto, pregou aqui quinta. Pastor Leto abriu um ministério antes de vir para o Verbo da Vida. E ele entrou no ministério, ele já tinha uma igreja, onde ele já era o líder. Mas ele disse, eu quero cobertura. Sabe, alguém maduro é alguém que quer estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque entende que isso é segurança. Tem decisão maior que eu quero tomar, pastor Humberto? Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Você não é guiado por pastor, não. Mas tem decisão que eu quero um conselho. Pastor, o que é que o senhor acha? Principalmente coisas relacionadas à igreja. E ele não pergunta nada, se mete em nada. Mas eu quero porque é segurança para mim. Ei, estar debaixo de cobertura é segurança para você. Talvez muitos de vocês me vejam como líder. Mas para você me ver como líder, eu me vejo primeiro como liderado. Eu me vejo como alguém que tem muito a aprender. Porque quando eu acho que já sei o suficiente, que eu não preciso crescer, eu começo a cair. Tem gente que pergunta, mas Guilherme, ô pastor, que bênção, eu tenho visto o crescimento da igreja. E aí? O que é que tem feito diferente para a igreja crescer tanto? Qual o segredo? Eu costumo responder que o segredo é eu não saber de nada. Senhor, como é que faz isso? Senhor, isso aqui como é que faz? Isso aqui, Senhor, como é que faz? Isso aqui como é que faz? E quando eu penso, eu já sei. Não, isso aqui eu já resolvi. Não, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui eu já teve muitos casos. Aí começa o ministério. Pastor, está falando essas coisas aí, mas eu nem sou pastor, nem tenho ministério. E tua casa é o quê? Se não é a tua igreja. Se não é o teu ministério. Ei, Senhor, como é que eu resolvo esse problema com minha mulher, hein? Senhor, esse problema com meu filho, como é que eu resolvo? Vem agora carnaval, os coleguinhas dele vão se fantasiar, mas eu sou crente, como é que eu resolvo sair? E aí, pastor, como é que eu resolvo? E eu sei, pergunta a Deus. Não, porque eu estou num dilema profissional de mudança. E aí, pastor? Sei não, pergunta a Deus. Se quiser, a gente marca um aconselhamento e conversa e vai para a palavra. Tem gente que marca aconselhamento pensando que eu vou dizer o que é para fazer. Não, a gente vai para a palavra. A gente vai orar. A gente vai buscar junto conselho na palavra. Ei, mas esteja submisso. Para você liderar, esteja submisso. Chamados para liderar. Tu pensou que ia chegar aqui e sair voando, né? Pastor, ia dizer que eu mando em tudo, e eu faço, eu aconteço, o governo é meu. Mas antes, baixa a cabeça. Pastor João Roberto, muito experiente no ministério, e ele tem uma sabedoria impressionante. É impressionante ouvir o pastor João Roberto, né? Você ouve ele, meu Deus, uma simplicidade falando, fala arrastado que só. E você vai ver uma sabedoria. Ele disse, a porta para o crescimento, ela é baixa. Você se abaixa para servir, abaixa para servir, abaixa para servir. Aí quando olha a porta. Aí você entra e cresce. Mas essa porta você só vê quando se abaixa. Eu
não ia ter sabedoria para dar um exemplo desse, não. Tem que vir da pessoa. Ei, meu irmão, quer crescer? Se abaixe para servir. Se abaixe para adorar. A maior posição que o homem pode tomar é estar de joelho. A esposa está grávida, 3 meses agora. Fizemos 12 semanas, né? Eu estou aprendendo negócio de semana, tudo é semana, né? A Alexandre aprendeu no final. Filha de Alexandre nasceu essa semana. Eita glória! Filho do pastor Eric, veio para a igreja pela primeira vez hoje, Elias. Eita glória! No meu caso, 9 anos. Batalha da fé para isso acontecer. 9 anos, talvez eu já poderia ter um filho de 8 anos. Mas eu estou com 3 meses na barriga. Deus sabe o tempo das coisas. Mas uma batalha de fé. Ei, mas eu tenho orado na barriga de Adriana. Ontem eu chorei na barriga dela, falando com meu filho dentro da barriga dela. Eu já estou gerando ele no espírito antes dele nascer. Gerando ele ali, dizendo palavras de como vai ser a vida, como vai ser o chamado. Não especificando um chamado para ele, mas dizendo que ele vai viver todos os planos e projetos de Deus para a vida dele. Eu quero ser um pai que inspira o meu filho ou filha, que olhe para mim e diga: eu quero ser como meu pai. Se for uma filha, eu quero casar com um homem igual ao meu pai. Sabe, a gente tem que ser alguém nessa posição, tendo filho ou não. Mas sendo alguém nessa posição. Teve um pastor amigo meu, muita gente vem e fala algumas coisas, mas ele lá na Zona Norte, ele passando, conversando com algumas pessoas, ele: Gui, parabéns e tal. Quando ele foi saindo, ele disse: agora tu vai saber. Foi uma frase tão simples que ele disse, mas alugou um triplex na minha cabeça aqui. Aí ele disse: agora tu vai saber o que o teu pai sente por tu. E passou. Aí eu fiquei: agora eu vou saber o que meu pai sente por mim. Eu não sei ainda. Eu sei o que é o amor de um filho para um pai. Eu sei o que é o amor de um irmão para um irmão, de um marido para uma mulher. Eu posso saber a teoria, mas eu nunca senti o que é ter um filho. Mas está sendo gerado. Eu sei que você ama a sua família. Eu sei que se você tem filhos, você ama o seu filho. Ei, que tal cuidar espiritualmente dele? E que tal entender a tua relação com o teu Pai Celestial como uma relação de um filho e um pai? Ele quer se relacionar com você como um filho com o pai, como um pai com o filho. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que diminuísse as luzes. Sabe, nós fomos chamados para liderar, para ser fortes, mas para amarmos também. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você tem que ter um lugar que você pode se abrir. Você tem que ter alguém que você pode chorar. E você não pode chorar para qualquer pessoa. Você não pode se abrir para qualquer pessoa. Ei, mas tenha relacionamento em um lugar como esse. Você pode ter amigos e líderes que você pode chegar, conversar e chorar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você é forte para exercer liderança, mas em casa você deve ser amoroso com a tua mulher, amoroso com os teus filhos. Ah, eu sou forte. Deita no colo da tua mulher. Bota a tua mulher para deitar no teu colo. Seja carinhoso, seja amoroso. A gente traz muito esse lado da força. E graças a Deus eu tenho recebido muitos testemunhos, principalmente das mulheres,
das esposas de muita gente daqui, sobre muita mudança dos maridos, do posicionamento, da atitude. Ei, mas eu quero lembrar você desse outro lado, do ser carinhoso em casa, do fazer a tua mulher se sentir emocionalmente protegida. Porque quando eu sou forte, eu faço ela ser fisicamente protegida. Mas quando eu sou carinhoso, eu faço ela se sentir emocionalmente protegida. Ame suas esposas. Seja carinhoso com sua esposa. Eu disse suas, se referindo ao grupo, viu? Só uma. É bom salientar, né? Ei, qual foi a última vez que tu pegou tua esposa e saiu para namorar? Não, eu tô falando namorar, não tô falando fazer sexo, não. Sexo é importante também, viu? Beijo na boca, beijo de língua. Sabe uma das coisas que se perde muito no casamento? Em alguns meses, beijo na boca. É só selinho, beijo de língua. Chega em casa hoje, pegue sua nega véia, dê um abraço nelas. Casados, viu? Dê um beijão de língua na boca. É hoje. Vai dizer, rapaz, vá mais pro culto de homens. Aí, irmão Renato tá animado aí, viu? Meu amigo. Ei, meu irmão, cuida dessa mulher que Deus colocou na tua vida. Teu sogro é brabo, viu? Teu sogro é o Senhor dos Exércitos. Poxa, não é meu pai e não é pai dela também não. E pai dela é o quê? É teu sogro. Eita. Heresia de que Deus é sogro, né? É não, presta atenção. Tu vai prestar conta de como tu cuidou dela. Então cuida bem dela. Ama ela, faz carinho nela, faz carinho nos teus filhos. Seja brutão não. Pode ser brutão na rua, seja mesmo. Mas em casa, seja vulnerável. No sentido de ser carinhoso. Mas sabe um lugar para tu aprender a ser vulnerável? Nos braços do teu pai. Porque quando eu me relaciono com o amor, eu fico mais amoroso. Percebe que eu comecei bravo, mas a unção foi pegando, a gente vai amolecendo. Quando eu me relaciono com Deus, e Deus é amor, eu fico mais amoroso. Aí quanto mais tempo eu invisto na presença dEle, mais eu sou amoroso em casa. Mais eu sou amoroso com a minha família. Mais eu sou amoroso com a minha mulher. Mais eu sou amoroso com os meus filhos. Ei, investe tempo com Deus. Investe tempo com o teu pai. Tem gente aqui que tem dificuldade no relacionamento com Deus, porque não teve um bom relacionamento com seu pai. E quando eu digo investe tempo no teu relacionamento com Deus, você pensa no relacionamento com o teu pai e isso te trava. Mas deixa eu dizer para você, Deus te ama como ninguém nunca amou na tua vida. Não existe falta que você tenha vivido na sua vida que não possa ser suprida por Deus. Deus, ele é grande e suficiente para preencher qualquer lacuna que você tenha na tua alma ou no teu espírito. Qualquer lacuna que você tenha na tua história, Deus é suficiente para preencher. Ei, se relacione com o teu pai amoroso. Ei, ele quer um relacionamento mais profundo com você. Ei, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho amado, eu me importo com você. Eu amo a sua vida. Eu te chamei aqui para dizer, ei, vamos andar mais junto. Ei, vamos estar mais perto. E a minha pergunta para você é, como você vai corresponder a esse amor? Te convido a gente tirar um tempo de adoração. Mas não se importa com quem está do teu lado, não. Nesse momento, homem também chora. Pode tirar qualquer capa, qualquer armadura e se derramar nos braços do teu pai.
Lá em Salmos 128, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Receba essa palavra no teu coração. Salmo 128, medita nela. Chega em casa, lê de novo, lê junto com tua família. Gera essa realidade dentro da tua casa. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor. A tua família vai ser um reflexo da tua busca ao Senhor. A tua família vai ser um reflexo da tua espiritualidade e do teu compromisso com o Senhor. Amém? Aleluia.